noite. Boa noite. Almas vivas. Boa noite às almas vivas. Vamos esperar chegar mais alguém pra gente dar início. Laurinha, Maria. Vamos aproveitar esse momento de espera. Agora eu tenho uma aula agora. Oh, que pena. A Maria tá de novo. Boa noite. Boa noite, Maria. Diga aí, você assistiu? Você chegou a assistir alguma coisa do filme? Waking Life. Olá, gente. Boa noite. A gente vai fazer uma conversa aqui sobre um filme que a gente convidou o pessoal para assistir, chamado Waking Life. Não sei se vocês já assistiram, né? Em algum momento da vida. Tudo bem? Ariane. Se ainda não assistiram, recomendamos que assistam, porque é muito bom. Muito legal. Boa noite! Boa noite! Me empresta aqui seu tablet, rapidinho. Vocês estão conseguindo ouvir a musiquinha que tá tocando aí? Acho que tá muito baixo, né? Acho que tá muito baixo. Vocês estão ouvindo bem a gente? Maria! Oi, Maria! E aí? Você veio? Hello! E aí, irmã? Que massa! Ô Maria, a gente vai fazer uma conversa aqui sobre o filme Waking Life. Não sei se você já assistiu alguma vez. Viu? Tá, acho que a gente já pode começar, né? Ah, ela não conseguiu colocar a legenda. Se quiser, depois eu te passo, eu tenho ele dublado também. Ele é muito bom. Então, a gente vai começar aqui, tá? Gratidão pela presença de vocês. Que massa. Coraçãozinhos. Exato. Muitos coraçãozinhos. Que massa. Eu vou entrar aqui também. Abre aqui, pra eu poder ficar online aqui também. Tô devendo isso, a minha disciplina, me perdoe. Tá perdoada, Maria, claro. Oxe, que nada. Aqui, tipo, tem que ser de meia hora, tá? Tá. Você tem que ir com bastante calma. Bem, gente, é gratificante estar aqui em mais uma live do Cineclube da Casa de Cultura Jonas e Pilar, compartilhando hoje alguns pontos do filme Waking Life e mediando uma roda de conversa virtual, que é o que propomos aqui, né? Nesse momento de cuidado que pede que fiquemos em casa. Sugerimos Waking Life semana passada, ele está disponível para baixar na internet e também no Google Drive desse quadro do Cineclube, Experiência Cineclubista. Quem não assistiu ainda, vou deixar o link aqui no chat daqui a pouco. E, bem, vamos lá começar a falar sobre esse filme. A gente pode colocar o filme dublado no Google Drive também, que você pode assistir diretamente no Google Drive sem precisar baixar. Embora perca um pouquinho da experiência que é assistir o filme com o áudio original, né? E por esse link já dá pra, assim, ter um acesso ao arquivo para baixar e colocar o arquivo da legenda também. Mas vamos colocar dublado, Maria, boa ideia. Bem, Waking Life é um filme do início do século, né, de 2001. 2001. Dirigida por Richard Linklater. Ela é uma animação em rotoscópio, ou seja, todas as cenas foram gravadas com pessoas reais, com atores reais, e essas imagens foram sobrepostas a um desenho, a uma película animada. Pode ficar aí, não tem problema. Tá bom, então, você vai ficar meio cortado. Depois eu entro. A história é que o personagem principal, ele não consegue sair de um sonho. Quando ele acorda, ele está dentro de outro sonho. E nesses sonhos, ele tem contato com uma série de pessoas e informações que são muito intensas, muito densas e às vezes meio longas, mas também são bastante objetivas e contundentes sobre os assuntos que ele fala.
como por exemplo sobre a existência humana e sobre vários assuntos sensíveis. Eu preparei aqui alguns pontos que eu mais gostei desse filme, mas antes eu queria saber de vocês que estão aqui agora, se alguém já conseguiu assistir e se querem comentar algo que acharam ao assistir o filme, comentar algo que sentiram ao assistir o filme, ou até mesmo o que pensaram ao ler sobre esse filme. Então fique à vontade para participar por vídeo ou por comentários escritos, né? A ideia é fazer uma roda de conversa, então toda terça-feira a gente vai estar aqui incentivando a vocês se expressarem também, dizer o que achou por vídeo, mas pode comentar aqui que eu vou ler, deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Maria Clara viu o trailer e achou As muito imagens perfeitas as lindas. imagens, isso. E é mesmo, é uma animação muito bonita. Tem umas que eu acho mais bonitas que outras, né? Mas chama bastante a atenção, às vezes até distrai um pouquinho, né, do filme. Beleza, gratidão então por estarem aqui. Eu espero que seja um momento assim, um momento enriquecedor, que a gente aproveite realmente, né? Que seja um momento produtivo. Então, vamos lá. Tem algumas curiosidades sobre esse filme. Por exemplo, cada minuto da edição final dele requereu dos animadores cerca de 250 horas de trabalho. Um trabalho assim grande, né, para chegar nesse resultado estético que é realmente bastante bonito, assim, as cores, os movimentos, tudo nesse filme é muito bonito, a trilha sonora também. Olha, o rapaz está perguntando, olha, Celcinho Otoniel Oficial tá perguntando qual é o nome do filme. O filme é Waking Life. Eu vou digitar aqui. Escreve aí. Isso. Eu tô com o link do Google Drive no WhatsApp. Se você conseguir copiar aí pra colar. Pronto. Esqueci de falar isso. Pode dar continuidade. Tá, outra curiosidade interessante é que em uma exibição cinematográfica feita por um macaco, nesse Waking Life, ele mostra uma imagem, um clipe do filme Sonhos, do Akira Kurosawa. Eu percebi isso, notei, eu já assisti esse filme. De 1990, né? Por ser um filme que trata sobre sonhos também. O título do filme é Sonhos, né? Do Akira Kurosawa. A gente também já exibiu lá no Cineclube da Casa de Cultura. É um filme muito legal, muito bonito também esteticamente. Bem, o primeiro recorte, eu vou desligar aqui a trilha que está rolando aí. O primeiro recorte que quero fazer é de uma cena inicial onde uma mulher fala sobre a origem da linguagem e de como é complexo expressar sensações abstratas através de palavras, e de como é muito raro ter um momento de real comunicação. Mas quando isso acontece, é muito bom. Ela chama de uma comunhão espiritual. E aqui eu relaciono essa cena com alguns trechos do livro Emoções e Linguagem, na Educação e na Política, do cientista chileno biólogo Humberto Maturana. Na página 18 desse livro, ele aprofunda essa questão da origem da linguagem na evolução humana. Ele explica, nas páginas seguintes, por exemplo, como a competição não é biológica e não contribui para a evolução humana nem de qualquer ser na natureza. Na verdade, não existe competição na natureza. Existe disputa, sim, disputa por um alimento, por exemplo. Mas a competição é um fenômeno cultural humano. Essa cultura, esse costume da vitória e da derrota. Porque nesses casos de competição,
a vitória de um implica necessariamente na derrota de outro. Exatamente. E eu gostaria de ler um trecho aqui desse livro para instigar a curiosidade, para trazer um conteúdo também que aprofunda os debates que foram trazidos nesse filme. Não que o filme fala disso, sabe? O filme fala de outras coisas. Mas o trecho desse livro, eu acho que pode acrescentar aqui esse momento de agora, esse momento do debate. É já na página 23. Tem algumas pessoas que entraram agora, né? Sejam bem-vindos. A gente está aqui falando sobre esse Waking Life. E agora eu vou ler um trecho de um livro do Humberto Maturana, cientista chileno. Depois vocês vão ficar mais contextualizados. A página 23 tem um trecho que diz assim. Pode continuar. A emoção fundamental que torna possível a história da hominização é o amor. Sei que o que digo pode chocar, mas insisto, é o amor. Não estou falando com base no cristianismo. Se vocês me perdoam, direi que, infelizmente, a palavra amor foi desvirtuada e que a emoção que ela conota perdeu sua vitalidade, de tanto se dizer que o amor é algo especial e difícil. O amor é constitutivo da vida humana, mas não é nada especial. O amor é o fundamento do social. Mas nem toda convivência é social. O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convivência. E é esse modo de convivência que conotamos quando falamos do social. Por isso, digo que o amor é a emoção que funda o social. Sem a aceitação do outro na convivência, não há fenômeno social. Em outras palavras, digo que só são sociais as relações que se fundam na aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, e que tal aceitação é o que constitui uma conduta de respeito. Sem uma história de interações suficientemente recorrentes, envolventes e amplas em que haja aceitação mútua no espaço aberto às coordenações de ações que, conforme ele estava explicando, é como se fosse uma comunicação consensual, não podemos esperar que surja a linguagem. Sim. Se não há interações na aceitação humana... Desculpa, se não há... Acho que não precisa fechar não, senão vai fazer muito calor. Tá um ventinho bom. Se não há interações na aceitação mútua, produz-se a separação ou destruição. Em outras palavras, se há na história dos seres vivos algo que não pode surgir na competição, isso é a linguagem. Mais para frente, ele diz assim, o último parágrafo é pequeno. O amor é a emoção central na história evolutiva humana desde o início. E toda ela se dá como uma história em que a conservação de um modo de vida, no qual o amor, a aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, é uma condição necessária para o desenvolvimento físico, comportamental, psíquico, social e espiritual normal da criança, assim como para a conservação da saúde física, comportamental, psíquica, social e espiritual do adulto. No sentido estrito, nós, seres humanos, nos originamos no amor e somos dependentes dele. Na vida humana, a maior parte do sofrimento vem da negação do amor. Na verdade, eu diria que 99% das enfermidades humanas tem a ver com a negação do amor. Não estou falando como cristão. Não me importa o que tenha dito o Papa. Não estou repetindo o que ele disse. Estou falando com base na biologia. Estou falando com base na compreensão das condições que tornam possível uma história de interações recorrentes suficientemente íntima para que possa dar-se a recursividade nas coordenações consensuais de conduta que constitui a linguagem. Profundo. Vamos ver os comentários. Maria Clara está sem áudio. Mas eu acho que é só lá. Algumas pessoas entraram. Legal. Na sequência, Humberto Maturana fala de como o amor
é a base também, uma forma de amor é a base do sistema de convivência de insetos sociais, como as formigas, os cupins e as abelhas. Uma evolução que foi adquirida a partir da relação fêmea-ovo, porque os ovos desses insetos, eles têm uma secreção nutritiva e gostosa, que a fêmea chupa esses ovos. Ela acaricia o ovo e chupa essa secreção, só que sem machucar o ovo. Ela faz isso com maior cuidado. Então essa relação de cooperação mútua, de respeito entre a fêmea e o ovo, se reflete em toda a sociedade dos insetos, em toda a colmeia, em todo o formigueiro, nas larvas, nos insetos já adultos. Então, nós podemos aprender algo com os insetos, né? Com os insetos sociais. Nós podemos aprender algo com as formigas. E para quem assistiu Waking Life, falar em formiga lembra automaticamente de uma cena, já mais pro final, onde que o personagem principal se esbarra com a mulher, eles pedem desculpa, seguem caminhando, aí ela volta atrás, chama ele e fala assim: eu sei que a gente não se conhece, mas eu não quero ser uma formiga. Aí ela explica que é no sentido assim de fazer coisas automáticas e de ter uma comunicação muito básica voltada para a sobrevivência. Ela diz que quer momentos humanos verdadeiros, onde ela o veja, né, e onde ele a veja. Isso é muito valioso e para alguns de nós é muito raro. Esse filme serve para dar uma sacudida em questões como essas, que são importantes para a nossa vida. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre essas formigas? Ai, tem tanta coisa para comentar. Não, essa questão da formiga é aquela coisa, né? A gente vai andando na rua, passa pelas pessoas. A formiga, a única importância da vida da formiga para ela mesma é a sobrevivência da colmeia, né? Então, para quem é reencarnacionista, inclusive, né, dizem que as formigas elas nem têm uma alma individual. Uma colmeia, ó. Um formigueiro, meu Deus do céu. Um formigueiro é uma alma que se divide em várias daquelas, em todas as formigas. Um formigueiro é uma alma só, como a nossa alma. Mas isso é para quem é reencarnacionista, para quem, né, acredita. E então, elas vivem apenas para a sobrevivência delas mesmas. E a gente parece que muitas vezes vive da mesma forma, né? A gente está andando numa passarela cheia de gente, passa por uma, passa por outra, encontra um conhecido na rua, fala assim: e aí, tudo bem? Mas na verdade a gente nem tá tão preocupado assim, né? Se essa pessoa tá bem mesmo, né? A gente só passa por ela para ser educado, né? É mais ou menos isso o que essa cena do filme passa, né? E aí eles resolvem sentar e conversar. Isso, alma coletiva, Maria. Eles resolvem sentar e conversar para fazer uma troca, né? Para ter um momento de troca ali, ele escutar ela e enfim, eles conversarem, né, e tal. Sim, sim. Um momento de conexão, né? Eu acho que uma coisa que esse filme fala muito é sobre conexão, sobre como a gente precisa se conectar. E essa coisa do amor, que fala não só nesse momento que essa moça está falando sobre a linguagem, aparece em vários momentos a necessidade de conexão. Vários personagens do filme que passam por ele falam que o que importa é a conexão, o que a gente leva é a conexão. E o filme está sempre questionando essa coisa da gente viver para consumir, acreditar em coisas fúteis, viver em função de consumir, acreditar em propaganda, essas coisas assim. E esquecer de que o nosso propósito é a conexão com o próximo, né? Ele vai lembrando a gente em vários momentos, né? Enfim, olha, eu tenho tanta coisa para falar desse filme. Tanta coisa. Sim, mas vai, continua. Eu vou ler, porque daqui a pouco pode acabar a bateria. Eu vou tentar resolver isso. Não, tranquilo. Uma das frases que passam por Waking Life é que são tempos difíceis para os sonhadores. Uma das cenas lá, mais pro final também, né? É mais pro finalzinho. O cara sai de um trem. Isso. E ele fala... Porque o personagem, pra quem não assistiu o filme, eu vou tentar explicar um pouco. Esse personagem, ele não consegue acordar.
O filme todo é o sonho dele, entende? Ele acorda e aí ele olha o relógio, ele não consegue ver as horas, vê tudo embolado assim. Aí ele percebe que ele tá sonhando, mas ele não sabe ainda que tá sonhando. Ele fica meio confuso e ele vai encontrando personagens que vão explicando pra ele o que tá acontecendo, que ele tá sonhando mesmo, né? Como controlar o sonho. Aí ele não consegue controlar o sonho, ele não consegue acordar, né? Vai, Tá. continue. Eu anotei aqui uma parte dessa cena. Esse cara sai do trem, fala pra ele que são tempos difíceis para os sonhadores. Tem hora que ele fala assim: dizem que o ato de sonhar está morto, ninguém mais sonha. Não está morto, foi apenas esquecido, removido da nossa linguagem. Ninguém ensina, então ninguém sabe. O sonhador é banido à obscuridade. Estou tentando mudar isso. Espero que você também esteja, cara. Sonhando todos os dias. Sonhando através das mãos e das mentes. Nosso planeta está diante dos maiores problemas que já enfrentou. Não se entedie. Esta é a época mais fascinante em que poderíamos esperar viver e está apenas começando. Isso foi em 2001, mas poderia ser em 2020 também. Eu acho que ele fala essa coisa aqui, né? Volta aqui um pouquinho. Nosso planeta está diante... Não mexa muito não. Diante de um dos maiores problemas que já enfrentou, está apenas começando porque era a virada do século, né? Era 2001. Ele vai fazer quase 20 anos. Ano que vem faz 20 anos desse filme. E ele continua... Nossa, a mesma coisa. É muito atual esse filme, ele é muito bom. É muito atual. Estamos no centro do furacão. Exato. Do século. E olha, eu vou falar uma coisa. Tem muitas pessoas que estão falando que estão tendo sonhos agora nesse período da quarentena, né? Desde que começou a quarentena, todo mundo ficando dentro de casa. Muitas pessoas estão relatando pra mim, e eu vejo também relatos na internet, assim, de que estão sonhando muito, muito, muito mesmo. E eu acho que é um momento, assim, de despertar muito forte. Eu acho que a gente está vivendo. E esse filme é justamente sobre despertar, né? Waking Life, é despertar, acordar para a vida, né? Despertar para a vida. E enfim, vários momentos do filme ele chama para esse despertar. Com certeza. Continue. É exatamente isso que eu quero falar. Nessa cena eu aplico esses sonhadores tanto no sentido figurado, que é quem mantém as utopias, visões de mundos melhores, como o sonhador literal, assim, é o sonhador que dá importância e aproveita a linguagem dos sonhos dormidos. O personagem de Waking Life, ele tem sonhos lúcidos, né? Ele fica consciente que ele está sonhando, ele percebe. E aí nessa dimensão, ele faz uma viagem de autoconhecimento e despertar da consciência. Agora, por mais que o conhecimento pareça vir de uma parte externa, ele de certa forma já sabia de tudo. Já estava dentro dele. E é assim que são os sonhos dormidos também, sem ser os sonhos lúcidos, os sonhos onde que a gente não está consciente. Nos sonhos a gente processa nossas lembranças, nossos pensamentos e sentimentos. Às vezes aliviamos traumas, coisas mais resolvidas através do sonho. Mas através do sonho também nós temos uma comunicação, um acesso a uma parte do nosso eu muito profunda, que podemos chamar de inconsciente, e também de espírito. Os sonhos são a linguagem do espírito, uma das linguagens do espírito. Você quer falar sobre isso? Eu só queria dar um oi para Andinho que entrou. Oi, professor! meu eterno professor Anderson Andinho. Olha, e Eric Ramos falou aqui, é um psiconauta. É um dos nomes, exatamente. Que é quem estuda sobre sonhos, quem pratica os sonhos. Isso, né? Teve um personagem, e é o personagem que chama o personagem principal, né? Ele chama para informar, para ensinar sobre o sonho lúcido, né? Ele é o primeiro que fala sobre o sonho lúcido. E ele dá um nome também, tem um nome que ele dá, eu não vou lembrar agora não. Onírico, alguma coisa lá. Né? Não, psiconauta é um dos nomes, mas é outro nome. Orinauta? Onírico. É porque é alguma coisa assim, é um nome diferente.
a derivação de onírico, né? Tá Isso, relacionado a sonhos. exatamente. Muito bem. Então, Continua. o nosso consciente é proporcional a apenas 4% do nosso cérebro. Alguns caras, tipo Nikola Tesla, Albert Einstein, usaram 5 ou 6%, mas normalmente a gente usa conscientemente apenas 4% do nosso cérebro. Então, 96% é inconsciente. Já existe em nós todo o conhecimento do mundo, só é preciso acessar. A física quântica e outras ciências modernas, elas têm comprovado ensinamentos que já estavam em relações há milhares de anos, como o hinduísmo e o budismo. Vixe. Tem alguém ligando, mas tudo bem, só deixa aí. Existe um emaranhamento quântico etérico que conecta tudo, o manifesto e o manifesto. E os sonhos são um canal de comunicação com essa realidade mais profunda, interior e exterior. Eles têm um efeito positivo tanto se a gente se lembra deles, como se a gente não se lembra. Quando a gente não se lembra, também tem um efeito positivo. Mas se a gente se exercita a lembrar dos sonhos, a gente pode aprender algo e aplicar para o nosso dia a dia. Eu tenho participado de algumas das rodas de sonhos promovidas pela comunidade Ecovila em Quiripiracanga, e alguns pontos que eu me lembro, que anotei aqui, é que nos sonhos tudo é simbólico. Os sonhos é uma linguagem feita de símbolos. Às vezes uma pessoa conhecida que aparece no nosso sonho pode simbolizar uma parte de nós mesmos. E toda essa simbologia é muito pessoal. Então, para entender seu sonho, ao invés de simplesmente tentar consultar um dicionário de sonhos, por exemplo, você pode perceber o que cada elemento ali, cada pessoa ou cada coisa ali, o que ela representa para você. Exatamente. Para você perceber o que cada coisa ou cada pessoa representa para você, é só parar para perceber como é que você se sente em relação àquilo. Verdade. É um conhecimento totalmente emocional. Aí, a partir do que você sente sobre algo ou alguém, se formula o que ela pode representar para você, você tenta fazer uma interpretação mais ampla a partir da relação que esses elementos têm entre si. Né? Tem, sei lá, um cachorro, uma montanha e um banheiro. Aí o cachorro passa na montanha e faz isso. O cachorro representa isso, a montanha representa isso. O cachorro passa na montanha e... Enfim, eu acho que eu confundi. Esquece cachorro e montanha. Mas assim, primeiro você sente o que cada elemento significa para você, depois você relaciona eles. Aí você vai ter uma interpretação mais ampla. E eu sei que é muito mais simples falar do que aplicar isso. Eu mesmo, às vezes lembro dos meus sonhos, às vezes não lembro. Às vezes lembro só uns vultos. E mais raramente ainda consigo interpretar. Mas quando consigo é muito bom. E uma forma de estreitar a nossa relação com os nossos sonhos, melhorar a nossa intuição, exercitar a lembrança deles principalmente, é fazer um diário dos sonhos. Anotar, ou gravar, ou contar para alguém, assim que acordar. Porque é quando o sonho está mais fresco ainda, né? Todo o seu sonho, quanto mais detalhado, melhor. Dessa forma, a gente vai possibilitar uma comunicação mais intensa com o nosso subconsciente. A gente vai se familiarizar com essa linguagem. Eu queria falar algumas coisas sobre isso. Então, há alguns anos eu comecei a ter vários sonhos, né? E a lembrar bem, assim. Gente, é fundamental para o autoconhecimento vocês anotarem, todo mundo, anotar o sonho e refletir sobre, entende? Porque tem sempre algum aspecto, e refletir como você se sente no sonho, isso é fundamental. Se você tem sonhos que se repetem, tem muita gente que tem aquele sonho, que é aquela situação que sempre acontece, né? Então é muito importante você anotar cada detalhezinho. A parede era tal cor, eu encontrei um cachorro e o cachorro era assim. Eu me senti de tal forma quando tal pessoa falou comigo. E, por exemplo, se alguma pessoa falou uma frase, olha só, dica, escrever exercita melhor a memória para os sonhos. E é real, é muito real. Eu anoto meus sonhos há muitos anos.
Andinho falou, fico com o cachorro que entrou no banheiro da montanha. Pois é. E aí, é isso. Anotar tudo. Anotar tudo e pensar como é que você se sente. E tentar fazer uma interpretação daquilo na sua vida. Pensar na sua vida. O que é aquilo. Porque não adianta perguntar para outra pessoa. Não adianta você procurar um dicionário dos sonhos. Às vezes, um dicionário que você vê ali traz algum significado, porque alguns símbolos são arquétipos, né? E os arquétipos são coisas que são coisas que têm significado no coletivo, no inconsciente coletivo da humanidade. Então, pode sim ser, sim, que tem algum significado para você ir ali no dicionáriozinho. Ah, tá, você sonhar com cachorro simboliza fidelidade, não sei o que. Você sonhar com a bruxa é porque você tá tendo uma vida desregrada. Essas coisas assim, faz sentido, mas é principalmente uma coisa pessoal, para você mesmo pegar aquilo ali e analisar, fazer sua autoanálise. O sonho é uma oportunidade de autoconhecimento tão forte, gente, que todo mundo devia anotar os sonhos, gente, e pensar e refletir sobre, fazer uma meditação. Agora, um bocado de gente comentou aqui, eu vou ver aqui o que o pessoal comentou. Rafael Guirra falou, a magia da sincronicidade. Olha, os sonhos, e é bom se anotar, porque pode acontecer até de você ter um sonho e o sonho acontecer na vida real, viu, gente? Isso acontece também. Lucas falou, esse exemplo precisa ser mais elaborado, é verdade. O do cachorro da montanha. Sim. Maria Clara falou, nunca lembro dos meus sonhos. Às vezes a gente não lembra uma história completa, sabe? Mas às vezes, por exemplo, eu lembro que eu tava numa casa. Não tem uma história, mas assim, eu lembro que eu tava numa casa, a casa era azul e tinha um portão branco e eu lembro que tinha umas pessoas dentro. Anota isso também, porque até o fato de você estar anotando, tá focando sua energia nisso, né, sua energia mental, vai ajudar com que você se lembre. E tem toda uma questão de rituais, né, à noite, você fazer pra estimular, né? Deixa eu ver o que mais que Andinho falou. Tenho sempre pesadelos quando durmo de cara pra cima, são terríveis, sufoco e acordo no desespero. Pois às vezes pode ser também uma questão biológica, né? Aquela coisa ali que você não tá numa posição confortável. E tem outras explicações, assim, né? Até mesmo espirituais, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque não é muito da minha competência, né? Mas tem uns rituais que você pode fazer antes de dormir, até, que é aquela coisa de você acalmar, respiração, um chá, né? Não ficar no celular, que é uma coisa que eu peco, eu tô recomendando, mas eu tô pecando nisso aí. E porque a luz do celular incomoda bastante a glândula pineal e tal, e você não relaxa direito para dormir, né? Enfim, gente. Falei demais. Quer falar mais? Eu queria muito falar do filme, porque isso. Olha, Eric Ramos comentou. Se não lembrar das imagens, anota com que sentimento você acordou. Geralmente acordamos com o sentimento do que sonhamos. E olha, eu gosto de pensar que o sentimento é muito mais importante do que as coisas assim, sabe, que você encontrou no sonho, né? A forma como você se sente é muito importante e tem que anotar também. É muito importante anotar. E esses dias eu tive um pesadelo, foi com o último pesadelo que eu tive foi com a Casa de Cultura. Nossa Senhora! Sonhei com as coisas lá, com assombração lá, não sei porquê, que eu nunca, é difícil eu ter pesadelo, graças a Deus. Eu sempre tenho um sonho repetido, que eu sonho com isso desde 2012. Ele vai e volta. Eu sempre sonho que eu tô de volta à escola, que eu estudei 5 anos no CPM, né? Então, eu sempre sonho que eu tô de volta à escola. Eu já terminei a escola, já tô adulta. Mas eu sempre tô com um uniforme, com a boina, ou então sempre faltando alguma peça do uniforme, ou atrasada. E esse sonho se repete há muitos, muitos, muitos anos. Eu queria até me livrar disso. Mas enfim,
Continua aí que eu vou pegar minha folha e caiu. Tá bom. E é normal também não lembrar às vezes dos sonhos. Eu tava pesquisando um estudo de uma revista que falava que, posso compartilhar o link depois, para você também, Maria, 40% da população que geralmente consegue se lembrar dos sonhos, e os outros 60% não. As pessoas que costumam acordar logo após a fase do sonho REM, onde o sonho geralmente surge, elas conseguem se lembrar com mais facilidade. E quem normalmente desfruta de um sonho mais tranquilo, desde que se deita até acorda, geralmente não lembra dos sonhos, porque já passou da fase dos sonhos e ela não lembra. Então é normal também não lembrar. Mas o efeito positivo dos sonhos acontece toda noite, independente se você lembra ou não dele. É verdade. E às vezes o pesadelo, Andinho, eu acabei de lembrar disso, não sei se Andinho tá online ainda, o pesadelo, eu vi uma especialista, uma estudiosa, né? Eu não lembro o nome dela, que a gente estava vendo esses dias. Ela contando que o pesadelo às vezes é uma limpeza, de memórias ruins. É um momento ali que você precisa eliminar aquilo da sua cabeça e vem através de um pesadelo. Enfim, é isso. O nome dela é... Angelina Ataide. Isso, Angelina Ataide. Exatamente. Continua. Então, eu só separei mais um momento aqui sobre aquela cena onde eles falam sobre o cinema. Você quer comentar outra cena antes disso? Não, pode fazer os seus comentários. Olha, eu tenho... Pronto, voltou. Não, voltou. Andinho ouviu a resposta. São vários personagens, né? Então, os que eu anotei aqui foram os que eu considerei mais importantes, assim, né? No começo do filme, ele faz todo... que o rapaz, ele não sabe que ele tá sonhando, ele não... É como se ele tivesse inconsciente ainda, né? Depois que ele percebe que ele tá sonhando. Então, ele chega da viagem dele, aí ele encontra um cara num carro-barco, né? É um carro que é metade carro, metade lancha, é uma coisa assim esquisita. E aí esse cara dá uns conselhos pra ele, assim, sobre... Olha lá, deu tilt, foi porque caiu. Foi, mas acho que voltou. Então, ele fala sobre criatividade, sobre exercer a criatividade, sobre você desenvolver sua personalidade, você não se fechar em padrões. Ele fala assim, a vida, quando você entra na vida, você recebe uma caixa de lápis de cor. Usa esse lápis de cor, pinte fora da página. Certo, massa. E aí ele vai encontrando vários personagens que vão falando sobre isso, sobre escolha, sobre a responsabilidade. Por exemplo, tem o professor que fala sobre o existencialismo. Aqui o que ele fala aqui: a vida é sua para criar. Ou seja, você tem a sua escolha. Você tem a sua escolha, você não precisa seguir regras impostas, entende? E vários outros personagens dizem o quê? Sobre exemplo. Você dá o exemplo para as outras pessoas. Até a gente pensa que a nossa atitude individual não faz a diferença, mas faz a diferença, porque o exemplo arrasta, né? O rapaz estava falando do CPM ali, que é o pesadelo, mas um lema do CPM é: a palavra convence e o exemplo arrasta, entendeu? Não adianta só ficar no discurso, né? Eu nunca esqueci isso. Deixa eu ver outros aqui. Aí teve o evolucionista, que no começo eu não estava conseguindo compreender direito, né? Eu tive que assistir, repetir várias vezes, porque ele fala muito rápido, né? E aí só depois de algumas vezes que eu assisti essa cena com esse evolucionista, que eu compreendi que o que ele fala, parece que tá fraco, mas vou continuar falando. Ele fala sobre a evolução, que a evolução agora, ela não vai ser mais com base em um predador. Alguém precisa morrer e alguém precisa vencer. Não. A evolução do ser humano agora é pela cooperação. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Os indivíduos cooperam entre si sem competitividade. Isso pra mim foi muito bom.
A reação de Lucas ouvindo o lema foi ótima. Pois é, gente, o CPM é uma coisa, né? Hoje em dia é uma coisa super contraditória, né? Super polêmico. Isso faz parte. É isso. Então, a evolução agora é o novo paradigma da evolução, né? O paradigma antigo é de que um precisava morrer, o forte vive e o fraco morre, né? Hoje não, é a cooperação. E eu tava vendo eu encontrei uma página que uma amiga postou no WhatsApp dela, falando sobre as árvores, sobre como as árvores elas cooperam entre si. Se tem um indivíduo fraco, elas precisam fortalecer aquele indivíduo fraco, porque unidas elas conseguem sobreviver melhor, porque elas não existe individualismo entre as árvores, porque uma precisa da outra para que a floresta, entendeu? Fique ali e forme a copa, né? Para que proteja as raízes e tal, porque se uma morre, a raiz fica exposta, a raiz da outra fica exposta, então elas precisam cooperar entre si para que a floresta sobreviva. Enfim, e aí o que faz esse filme? O que esse filme faz? Ele vai seguindo toda uma linha de raciocínio para chegar até a parte dos sonhos. A próxima cena é o cara que comete suicídio. É o homem autodestrutivo, né? É aquele cara que ele vai no posto, ele tá caminhando junto com o rapaz, e eles param no posto de gasolina, ele enche um galão de gasolina, joga em si mesmo, pede um fósforo, o rapaz dá o fósforo, e aí ele acende e toca fogo nele mesmo. Mas por que ele faz isso? Ele diz assim, como é que ele fala? Deixa a minha falta de voz ser ouvida. Por quê? Ele tá reclamando sobre a gente viver para consumir, sobre a gente ser sempre condicionado. Aí ele fala assim, o homem autodestrutivo, ele se sente alienado, sozinho e estranho, e ele pensa, eu tô louco? Né? Porque ele questiona assim, que a mídia, ela adormece as pessoas. Ele questiona o fato de que a gente sente uma atração irracional, uma atração assim instintiva para tragédias, para morte, assassinato, para catástrofes, né? A gente sente uma necessidade de ver isso. E a mídia, ela mostra isso o tempo inteiro, mas não para que a gente se compadeça. Ela cria essa ideia de que... Não. Ela cria uma imagem assim de que, oh, que pena, mas na verdade não. Ela fica mostrando aquilo ali que é para transformar nós, os telespectadores, em observadores passivos, né? Que é o que a gente é. A gente vê as coisas, mas a gente não faz nada. A banalização do mal, exatamente, Rafael. Cadê aqui? A mídia adormece o espectador, transformando a todos em observadores passivos, transmitindo a ideia de que nada pode ser feito. É exatamente isso. É como se a gente não pudesse fazer nada. A gente vê tanta tragédia acontecendo na televisão e a gente pensa, poxa, eu não posso fazer nada. E quando acontece alguma coisa do lado da gente, a gente não faz nada, né? Então é toda essa coisa. O filme vai fazendo toda essa... Dá um tchauzinho, pessoal. Vai fazendo todo esse questionamento de como a gente pode fazer a diferença com a nossa atitude. Ele vai estimulando para que a gente tome consciência, para que a gente desperte, para tomar atitudes no dia a dia. Pequenas atitudes fazem a diferença. O tempo todo o filme vai fazendo isso. Que mais? Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, exatamente. Quer ver? Aí é uma coisa interessante, né? Ele fala justamente sobre o fato de que transforma a gente em observadores passivos, que vê e que não faz nada. E aí quando ele toca fogo no corpo dele, tem 2 rapazes passando. Quando ele acende o fósforo que ele toca fogo, os 2 rapazes param, ficam olhando assim, como se fosse uma coisa normal. Aí eles fazem assim, vamos embora. E saem andando, como se nada tivesse acontecido. Um cara pegando fogo, morrendo ali do lado. E eles, normal, vão embora, né? Aí, enfim... depois entra o casal, né? Cara, essa cena do casal também eu tive que assistir algumas vezes para conseguir compreender.
né? Eles são atores reais. Esse casal são atores que já participaram de outros filmes do mesmo diretor. Ah, eu só conheço esse filme desse cara, mas que filme, viu? Esse casal, ele faz um questionamento sobre a memória coletiva, né? Ela fala sobre reencarnação, né? E que questiona a existência da reencarnação porque a população mundial praticamente dobrou, triplicou, né, nos últimos 50 anos, dobrou nos últimos 50 anos, né? Uhum. E de onde vêm essas almas? Elas questionam, né? De onde que estão vindo essas almas? Aí eles entram numa discussão filosófica sobre isso e tal. E aí eles questionam a memória coletiva, né? Que na verdade a reencarnação, essa coisa da reencarnação, né? Da gente ter já chegar no mundo com um tanto de conhecimento, né? O desenvolvimento da humanidade, a evolução, né, da tecnologia e tal, se daria pela memória coletiva. Aí ela fala, quando um membro de uma espécie nasce, ele tem 1 bilhão de anos de memória para receber. Eu achei isso um ponto de vista muito interessante, eu nunca tinha pensado, né, por esse lado. Eu realmente acredito que isso é também uma hipótese possível, Você né? poderia repetir? Desculpa. Essa última parte? Essa frase você falou, quando um indivíduo nasce, quando um indivíduo, um membro de uma espécie nasce, ele tem 1 bilhão de anos de memória, né, de ancestralidade para receber. E eu acho que isso se dá, isso é muito possível. E outra coisa que eles questionam é como se todos estivessem compartilhando as experiências telepaticamente, porque eles falam o seguinte, isso já aconteceu, isso não é uma... isso, Lau, que o Eric Ramos falou. Os espiritualistas chamam essa memória coletiva de registros acásticos, exatamente. Mas eu não desacredito da reencarnação, não, eu boto mó fé. Mas então, é como se dividissem suas experiências telepaticamente, porque já aconteceu de quando um indivíduo descobre uma coisa em um lado do mundo, outro lá não sei onde descobre também. É como se estivesse, né, compartilhando isso telepaticamente, né, na memória, no inconsciente coletivo. Tá tudo aí flutuando no inconsciente coletivo, né? Mas enfim, aí muda pra cena do cara na prisão. Gente, essa cena do cara na prisão, não sei se vocês assistiram, esse cara, ele tá cheio de ódio, tanto é que ele tá todo vermelho lá, sozinho, falando um bocado de coisas horríveis, falando que vai fazer acontecer, vai queimar o olho da pessoa com cigarro, vai arrancar as pálpebras da pessoa pra pessoa não poder fechar o olho, ter que assistir ele torturando, fazendo e acontecendo. O que eu consegui absorver dessa cena é o seguinte: é aquela coisa, a pessoa, ela vem pra cá com livre-arbítrio, ela recebe livre-arbítrio pra fazer, só que ela tem que ter responsabilidade, né, pela liberdade. Ele tá preso, ele foi preso porque ele resolveu usar a liberdade dele, a responsabilidade dele pra fazer mal pros outros. Ele tá lá dentro, mas ele continua usando o livre-arbítrio dele pra coisas ruins, né? Ou seja, a gente tem o livre-arbítrio, tem a liberdade, mas tem as consequências, tem que arcar com a consequência do livre-arbítrio, né? Aí me faz pensar, será que existe o livre-arbítrio mesmo? Eu fico às vezes pensando nisso, né? Será que existe o livre-arbítrio, a liberdade? Aí, a partir dessa cena, eu vou acabar comentando tudo, não tem jeito. A partir dessa cena, entra eu não sei se ele é um filósofo, né? Aparentemente, porque ele tá ali filosofando, né? Falando sobre a questão, esse dilema entre Deus e ciência e o livre-arbítrio, né? Eu achei muito interessante, porque, por exemplo, muitos filósofos religiosos olha, Andinho, acabei de ler aqui o comentário de Andinho, ó. Gente, que profundas essas inferências de vocês. Estou viajando aqui. Esse filme é uma viagem. Esse filme é muito bom. Eu assisti esse filme há 8 anos atrás e estou reassistindo. Agora eu já tinha reassistido outras épocas, mas eu reassisti.
esses últimos dias e é muita coisa. Tem coisa que eu não consegui nem entender ainda, né? Porque é tanta informação, é como se fosse um livro, né? Mas o que você estava falando sobre o livre-arbítrio? Sim, ele faz um questionamento sobre Deus e ciência. A ciência, segundo a ciência, né? Tudo tem as leis, né? As leis da física. Então a gente tem, por exemplo, não tem muita liberdade porque a gente está aqui meio que preso nessas leis da física, né? A lei da gravidade, de tantas outras coisas, né? Que já provaram, já está mais do que provado que essas leis existem e que regem o mundo da gente. E o outro lado é Deus. Aí ele traz um questionamento de lá de Santo Agostinho, né, dos filósofos antigos, religiosos antigos, né? Se Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer, então não sobra muito espaço para o livre-arbítrio, né? Não sobra muito espaço para o livre-arbítrio. E aí ele questiona também a questão da física quântica, né, da existência da mecânica quântica, que pode fazer coisas aleatórias, né? Quer falar alguma coisa? Sim, tipo que a natureza é governada por leis, como você falou, né? Existem leis que organizam tudo, mas o nosso livre-arbítrio existe no espaço de decisão que a gente tem entre as possibilidades. Nesse momento que a gente está agora, existem vários futuros possíveis, várias possibilidades probabilísticas. E a partir das coisas que a gente faz agora, esses futuros vão sendo construídos. Então, existe uma organização, algo que predetermina as coisas realmente, que organiza as coisas, mas ela não coloca um único destino possível. Ela coloca vários destinos possíveis. E como vai ser esse destino final, a gente decide pelas nossas ações. Então a gente tem ainda um pouco de livre-arbítrio sempre no momento presente. Aí ele questiona, né? Por exemplo, que a gente quer ser admirado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser amado e tal, e tal, e tal. E isso tá no nosso livre-arbítrio, né? Aí ele vem com a seguinte frase: quem você é o resultado das escolhas livres que faz ou se responsabiliza. Aí é isso. Aí, sobre a questão do livre-arbítrio, vem uma outra cena do cara no carro, o cara gritando no megafone, né? No microfone que sai o som do carro e andando pelas ruas, como se estivesse querendo despertar as pessoas, né? Com os gritos dele e tal. E aí ele vem questionando sobre o condicionamento da propaganda, sobre a escravização, né, que ainda é real, mas é um novo tipo de escravidão. É a escravidão da mídia, a escravidão dos governos, do Estado, né? Aí, deixa eu ver, do sistema. Ele fala de um sistema de controle que incentiva o ódio, a insegurança, a impotência, né? A gente se sente impotente, né? Disposto, aí, que nos torna dispostos a desistir da soberania, da liberdade e do destino, né? Aí ele grita: não podemos mais nos submeter à desumanidade. E ele tá full pistola, ele tá arretado, né? Nervoso. E ele fala: a humanidade é boa. A humanidade é boa. Vamos nos importar com as coisas verdadeiras, né? Porque a gente fica como? A gente está sempre... eu digo todos, né? Eu não me retiro eu não me retiro do meio, né? Da sociedade de consumo, de tudo isso, né? Que está sempre incentivando a gente a consumir coisas inúteis. A gente está vendo bastante isso agora na quarentena, que a gente não pode sair de casa, né? Pelo menos a maioria de nós que não temos empregos, né, que são básicos, não estamos podendo sair de casa e tal, questiona muito a utilidade das coisas que a gente compra, do que a gente consome, né? Enfim, eu tenho visto muito esse questionamento na internet hoje, nesses últimos dias.
E ele fala, a humanidade é boa. A humanidade é boa, sim. Eu acredito que a humanidade é boa. Só que a gente tá sempre abrindo mão, né? Da reflexão, sempre vivendo no piloto automático, sempre nos deixando levar, por exemplo, por inveja, né? Ou ódio às coisas, se deixando levar por sentimentos negativos. E a gente precisa estar atento, despertar para despertar para que nossa essência também é boa. A gente tem uma essência boa sim dentro da gente, precisamos estimular isso, né? E com o nosso exemplo fazer a diferença no mundo, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, sim, tem uma cena, a próxima cena ela se conecta com o final. E já tô chegando num ponto muito importante que eu quero chegar aqui também. Que o filósofo, eu chamei o cara de filósofo, mas eu não sei o que ele é não, ele é só mais um personagem. Ele fala assim, dizer sim na hora certa é dizer sim para toda a existência. E essa frase na hora eu não compreendi muito, mas no final do filme eu compreendi. Mesmo, olha gente, eu quero dizer para vocês, mesmo eu aqui contando as coisas do filme, vocês assistam, viu? Vocês assistam, porque isso que eu tô fazendo aqui é como se fosse o resumo do que eu achei interessante de comentar, mas assistam, por favor, Waking Life, a gente disponibiliza o link, quem quiser pede o link pra gente que a gente manda, viu? Que mais? Sim, tem uma cena do cara que ele foi retratado como um macaco, e ele fala o seguinte... como construir o novo tão arraigados ao velho? O novo mundo era provavelmente como o antigo. Ou seja, a gente precisa se reinventar de dentro para fora, porque não adianta nada a gente demolir tudo, a gente demole tudo aqui agora no presente, destrói tudo e reconstrói do zero, mas ela vai reconstruir igual, porque por dentro a gente ainda é igual. A gente ainda é igual por dentro. Eu vou passar o dublado pra você, depois você manda o dublado bota o dublado no Drive, entendeu? Mas eu, sinceramente, Maria, eu preferi o legendado. Eu achei o legendado melhor, porque quando você lê é diferente. A dublagem eu não achei muito legal, a dublagem desse filme. Sim. Agora começa, o bicho começa a pegar aqui agora. Teve um cara que falou a seguinte frase. O que são essas barreiras que não deixam as pessoas chegarem a nenhum lugar próximo ao seu verdadeiro potencial? Qual é a principal característica do universo humano? Medo ou preguiça? É exatamente isso. Aí ele questiona... Por que tão poucos alcançam o patamar dos verdadeiros artistas ou filósofos ou santos? A maioria dos humanos são super chimpanzés, né? O rapaz está falando com você. Tá, pode continuar. Certo. E aí muda para uma cena de dois caras no bar. Aí o cara tá contando um caos, né? O cara, tipo assim, pessoas... um dia normal no bar e tal. E aí, olha, tem uns... gente, eu vou ter que encerrar e começar de novo. Tem uns